conseguiu juntar 4 ou 5 camisa 10 num time só. Porque o Rivelino vai ser ponta esquerda, como o Rivelino vai ser ponta esquerda, como o Tostão vai ser um centroavante enfiado, um homem... E o Jair, que era no Botafogo... Como o Jair, que era do meio, vai para a direita, ele colocou todos aqueles artistas... E ainda puxou o Piazza. E conseguiu fazer com que todos aqueles artistas jogassem juntos. Eu sempre... Me lembro bem de sua carreira no Benfica, nos grandes momentos, dos títulos portugueses, de final de Liga Europeia, de semifinal de Champions League e das taças europeias. O seu time do Benfica sempre foi um time de jogar para frente, com movimentação, posse de bola, arte. E o Flamengo, me parece um pouquinho aquilo que o Zagallo fez de você. Achou um espaço para cada principal jogador com qualidade que você tinha. A tua influência vem dessa Copa de 70 do Zagallo? Vem. Eu resgatei essa ideia do futebol brasileiro, que é uma ideia que eu, como treinador, exijo nos meus jogadores. Ou seja, para além de ganhar, que é o grande objetivo, eu quero que as minhas equipas respeitem o espetáculo. Eu quero que as minhas equipas deem espetáculo. E eu até costumo dizer aos meus jogadores isto. Quando a gente ganha, e se conseguir dar nota artística à nossa vitória, nós temos que dar nota artística. Isto é uma palavra que ficou muito célebre em Portugal, que alguns jogos eu dizia, hoje o Benfica ganhou, mas ganhou com nota artística. É essa a diferença que eu faço. E eu resgatei porque achei que o futebol brasileiro, ao longo destes anos todos que eu fui vendo, é um futebol que é artístico. E é aquilo que o povo gosta. Eu vou dar aqui um dos meus grandes referências como treinador, o Johan Cruyff. Eu fiz um estágio quando comecei a minha carreira no Barcelona com ele, e ele dizia-me assim: Jesus, Fala em espanhol, pode falar. É melhor ganhar 5-4 que ganhares 1-0. Eu disse, porquê? Assim, porque 1-0 não sofre. Não, tens que pensar quem está a ver o jogo. Agora, Jorge, eu me esqueci disto. Jorge, é muito importante sua observação, sua lembrança da seleção de 70. Imagino que todos nós aqui concordam. Eu lembro-me de outras. Esta é porque eu tinha 16 anos. Sim, aí é a fase da adolescência que é muito marcante. Marca. Fica ali, eu acho que, tirando o Eric, está na memória de todos nós aqui. Agora, muitas vezes no Brasil, esse seu conceito de que nós temos que jogar e nós temos que dar espetáculo foi combatido. Era uma coisa assim, não, o que importa é chegar lá e ganhar. Isso, como um atento observador do futebol brasileiro, e você certamente, bem informado sobre o futebol brasileiro, deve ter ouvido isso, não te causar um certo estranhamento, assim, do tipo, como é que os brasileiros, tão intuitivos, com jogadores tão criativos, muitas vezes ficam criticando, e aí eu vou colocar uma outra seleção, que foi a seleção na qual jogou o Júnior, a de 82, que não ganhou a Copa do Mundo, mas está na memória de todos que gostam de futebol. E muita gente diz, mas quiseram dar espetáculo. Não foi? 3-2, não foi? 3-2. Quiseram... Exatamente desse jogo também. Então, quiseram dar espetáculo, não causou estranhamento em você, quando você via essa discussão no Brasil de que esse negócio de dar espetáculo não tem nada a ver, o que importante é o resultado. Importante é o resultado? Bom, é verdade que o importante é o resultado, mas quando tu tens um respeito pelo futebol e pelo torcedor, como se diz no Brasil, tu tens que começar a pensar que só ser resultarista, portanto, treinador a pensar só no resultado, para mim é curto, é pouco. Agora, há momentos, não é? Para nós percebermos as duas coisas. E eu procuro sempre, e é isso que eu digo aos meus jogadores. Eu fui habituado, quem joga e quem nas equipas chamadas grandes, seja em que país for, por exemplo, o Barcelona, vamos falar do Barcelona, que é um clube. O Barcelona, se estiver a ganhar 1-0, para os adeptos não chega, se estiver a ganhar 2-0, também não chega, tem que jogar bem, tem que dar espetáculo. É a exigência dos espectadores, não é? Portanto, isso foi uma das características que eu também achei que como treinador tinha que passar aos meus jogadores, para além de ganhar, que é o mais importante,
tu tens que ter arte, tu tens que proporcionar a quem está no jogo sair do jogo satisfeito. Claro que nem sempre consegues, como é óbvio, mas tens que procurar que essa vertente do jogo esteja presente, porque em Portugal também se jogas muito bem, mas não ganhas, não é? O que é que isso interessa? Só que eu não acredito nisso. Eu acredito que quem joga bem ganha mais vezes que o que perde. Claro. Jorge, nós vivemos a era dos treinadores. Nunca no futebol, na história do futebol, os treinadores foram tão valorizados, glamorizados como agora. Guardiola, Klopp, Ancelotti, todos são deuses, são estrelas do futebol hoje. O Kaká, o jogador Kaká, jogou 3 Copas do Mundo Brasil, foi o melhor do mundo com a cabeça. O último brasileiro a ser melhor. O último brasileiro. O Kaká que jogou no Milan. Isso, no Milan. Isso. Sentado nessa cadeira. Com o Ancelotti. Muitos anos com o Ancelotti. Sentado nessa E com o Rui cadeira que Costa. você está, há 2 semanas atrás, ele disse que o treinador é 50% responsável pelo resultado de um time. Você acredita que vocês são tão poderosos assim? Nunca tinha ninguém. Não é uma pergunta, mas é uma afirmação do Kaká, que foi um grande jogador, um jogador referência também para mim. Estamos a falar de futebol. Eu contava no Flamengo, o Ranieri era um miúdo com 17 anos que eu lancei no Flamengo e eu fazia-lhe várias perguntas sobre o Kaká. Tu alguma vez viste jogar o Kaká? Ele, tenho alguns vídeos. Eu disse, vê, porque tu tens coisas do Kaká para evoluires. E como estás-me a pôr um jogador dizendo que 50% de uma equipa o treinador tem influência, para mim, fico muito orgulhoso, porque poucos jogadores pensam isso. Verdade. Poucos grandes jogadores pensam assim. Os jogadores pensam que eles são mais importantes que o treinador. E não são. As duas coisas são importantíssimas. O treinador vive dos jogadores, não há dúvida nenhuma. Mas se os treinadores, quando é preciso, não conseguir ajudar os jogadores, não só no treino, mas no jogo, porque no jogo também se ganha jogos, não é? Com as modificações que se faz, e hoje mais que nunca, são 5, é metade do time, mais que nunca, e ao ver o Kaká, eu estou com ele, porque também penso assim. Agora, os jogadores são, no fundo, o desenvolvimento de tudo, da ideia do treinador, não é? Eles compram a ideia ou não, portanto fico muito satisfeito e nunca tinha ouvido nenhum jogador dizer que a equipa depende de 50% do treinador. Então o Eric vai falar, mas diria outra coisa que o Kaká disse sentado nessa mesma poltrona, que também me impressionou, que eu perguntei a ele. Kaká, então quando um time com grandes craques, que era o caso do time do Milan, que na época o dono do Milan dizia ele clube più titular do mundo, o clube com o maior número de títulos do mundo. Hoje não é mais. Mas se um jogador que era o grande destaque daquele time diz 50%, o técnico é 50%, eu fiz uma outra pergunta a ele. Porque eu fiz uma pergunta comparando o seu Flamengo com o Flamengo de hoje. Não vamos entrar em análise, não quero que você analise o trabalho do seu compatriota, não seria nem ético. Mas eu perguntei ao Kaká também, Kaká, quando o jogador sente essa importância do treinador, o jogador joga pelo treinador? E tem algum momento em que ele não joga tanto pelo treinador? Ele diz, sem dúvida nenhuma. Quando há essa integração e esse reconhecimento, o jogador, ele dá a vida pelo treinador. Isso não tem dúvida. O seu Flamengo dava a vida por você. Quer dizer alguma coisa? Não, eu ia falar o seguinte, eu acho que, por exemplo, quando o Kaká fala em 50%, são daqueles treinadores exceção. Entendeu? Exatamente. Porque durante a carreira dele deve ter encontrado treinadores que não tinham esse percentual. Porque ele e o resto do time também eles não deram a vida. Ele falou também que treinador perde o jogo. Lógico. Mas quando ele se refere aos 50%, são as ele exceções. diz as exceções, aqueles caras que contribuíram na carreira dele. Mas me diga lá, Jorge, você teve alguns times, a sensação que eu tenho é que o seu time do Flamengo
se entregava 150% a você. Aí é comprometimento, tem uma palavra que eles usam muito, que é o engajamento do conceito, de tudo isso. Quando isso faz assim, Galvão? O Flamengo, eu como treinador, foi o auge da minha carreira, em todos os aspectos. Não só pelos títulos que... É bonito te ouvir falar isso. Que o Flamengo ganhou, apesar de eu ser um treinador que treinei uma das maiores equipas, a maior equipa de Portugal e uma das maiores equipas da Europa, que é o Benfica. Eu sou o treinador mais titulado, com 10 títulos no Benfica. Nunca ninguém ganhou tantos títulos. Mas a minha passagem no Flamengo, para mim, é histórico. Não só nos títulos que ganhámos e na relação que eu tive com os jogadores. Eu nunca tive uma equipa que nós estivéssemos tão ligados e que eu senti que eles gostavam tanto de mim. Eles tinham